Boa noite. Vamos à leitura de hoje, dia 2 de agosto de 2021. A primeira leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar, não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente de coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía num moinho ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo esse povo, para que me digas, carrega-o ao colo como uma ama costuma fazer com a criança? Eleva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda essa gente? Pois se lamento contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo esse povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida. Se achei graça aos teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Exultai no Senhor, nossa força. Exultai no Senhor, nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos e abandonei-os a seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia e voltaria a minha mão contra o opressor. Os que odeiam o Senhor o adulariam. Seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha eu fartaria. O fartaria. Com o mel que sai da rocha eu fartaria. Agora a leitura do Evangelho segundo Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao amanhecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram:
Esse lugar é deserto e a hora está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-o aqui. Jesus mandou que as multidões se assentassem na grama. Quando pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu-os aos seus discípulos. Os discípulos o distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos. 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa leitura de hoje mostrou lá uma segunda leitura do Gálatas 4:3-7. Só que está em castelhano e não consegue traduzir. Lá tem 2 bandeirinhas, lá no site da Canção Nova. Você pode tanto ler em castelhano como em português. Mas eu punha na bandeira brasileira, ele saltava para outro lugar. Aí eu copiei da internet o Gálatas 4:37, porque o meu espanhol é difícil, hein? Eu vou ler só um pedacinho, numa boa. De igual maneira, também nós outros, quando éramos menores de idade, vivíamos como escravos. Bajo, não sei o que significa, dos elementos do mundo. Vamos ler em brasileiro, que já, mesmo assim, leio mal, mas se meter a ler espanhol é uma graça. Gálatas 4:3-7. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Essa é a segunda leitura. Palavra do Senhor, graças a Deus. De modo que os escravos, assim, não dá para entender mesmo. Então vamos ver aqui. Do livro do Número, uma leitura pesada, hein? Nossa, povo revoltado. Pelo que eu entendi, que o Moisés abandonou e deixou eles quem nos dará carne? Eles queriam comer carne. Aí explicou aqui como que o maná chegava até eles, né? Era uma coisa parecida com trigo, e manipulado, né? Fazia uma farinha, fazia pão. Aí que a gente vê, a pessoa saiu da condição de escravo. Eles não tinham a menor noção de liberdade, né? Quanto mais saber que essa liberdade é um dom de Deus, que Deus deu para nós. Então, se um dia a gente se vê acuado de algum jeito, nós temos que primeiro valorizar dessa situação a liberdade.
É o que eles não fizeram aqui. Estavam trocando a liberdade em troco de carne, de coisa absurda, né? Isso porque a condição deles ainda era de escravo. Não tinha a menor noção nem de ser humano. Que dirá um convertido, né? Filho de Deus. Bom, lá não há que falar em filho ainda, porque naquele tempo o povo era escravo de Deus, né? Servo de Deus. À noite, até explicando aqui como é que acontecia esse alimento caído do céu. Então o Senhor mas Deus ficou bravo. Deu uma cólera violenta e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor. Moisés concordou com Deus, mas pediu para não maltratar o povo. Por que maltratasse assim o teu povo? Porque gosto de tão pouco do teu favor a ponto de descarregar sobre mim o peso de todo esse povo. Moisés também apelou para Deus, pediu, né? Ele não deu conta, isso. Aí vem a revolta dele aqui. Eu não posso suportar sozinho o peso de todo esse povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida. Ele chegou ao extremo, né? Se achei graça a teus olhos, porque eu não veja, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Ele achou que Deus ia mesmo castigar o povo, né? E ele não queria ver isso, então ele pediu para Deus levar ele.